fazendo um vídeo um pouco diferente, porque meu objetivo aqui, na verdade, não é fazer uma indicação, mas fazer uma apologia, na verdade, fazer uma defesa de um livro extremamente famoso, que é Lolita, do Vladimir Nabokov, que vocês com certeza já conhecem, já ouviram falar, talvez tenham lido, talvez tenham odiado, talvez tenham amado, e talvez se recusem a ler por conta do conteúdo dessas páginas. E, na verdade, o vídeo de hoje é para o pessoal desse terceiro grupo, que meu objetivo aqui não é exatamente mudar a cabeça de vocês, mas talvez trazer uma nova perspectiva. E o ponto central do meu argumento é que boa parte dessa barreira que é construída entre o leitor e a obra não vem do interior dessas páginas, tá? Você raramente vê uma citação sendo utilizada para não vender o livro para alguém. Normalmente vem de fatores totalmente externos, que são trazidos ao leitor e meio que distorcem de forma, na minha opinião, bem brutal o que tem realmente aqui, tá? Em termos de conteúdo literário. Para começar, eu acho que o mais importante é o aspecto visual da obra. Primeiro, falando de adaptação cinematográfica, o Kubrick é um diretor, né, amado por todo mundo, o cara é muito bom, fez clássicos absolutos, costuma fazer adaptações bem interessantes de livros para o cinema. Ele errou um pouco, né, no De Olhos Bem Fechados, é um filme bom, mas nem chega perto da obra original. E no Lolita, é um erro, na minha opinião, absurdo em termos de adaptação, porque nada da essência desse livro, a não ser a trama, bem de forma geral, foi adaptada no filme. O que faz Lolita ser uma história que vale a pena ser lida não está naquele filme. E eu acho que isso polui demais a nossa experiência, a nossa pré-experiência com esse tipo de literatura. Então, assim, só para vocês terem um exemplo, vão lá no Google Imagens, escreve Lolita Nabokov, vejam as capas do livro, que são capas que não favorecem em nada a mensagem que o Nabokov quis passar aqui. E daí vocês vejam qual que é a capa da primeira edição, mesmo essa edição aqui da Alfaguara, que, ó, isso aqui, na boa, isso aqui vende, é uma propaganda enganosa. Quando eles tentam sexualizar essa criança, eles não estão vendendo Lolita, não é o que está no conteúdo dessas páginas, tá, gente? Inclusive, ludibria de mais de uma forma, não só visual. A citação aqui atrás, eu vou ler para vocês, da Vanity Fair, escreve: a única história de amor convincente do nosso século. Não é. Eu sei que livros, bons livros, têm diversas formas da gente interpretar eles, e muitas vezes tem mais de uma interpretação correta, válida. E essa que é a graça da literatura. Mas isso aqui é muito mais do que uma história de amor, e uma história de amor bem entre aspas, tá? É uma coisa muito mais complexa, e é nessa complexidade que Lolita é um livro que eu considero como sendo inigualável. E por que eu considero inigualável? Eu costumo geralmente falar que saber a respeito do autor nem sempre engrandece, enriquece a obra. Às vezes o contexto do autor ajuda a traçar essa luz sobre o texto, mas na minha opinião, engajar com o texto é muito mais importante do que fazer essa via autor-texto-leitor. Mas tem alguns contextos em relação ao que o Nabokov valorizava na literatura que eu acho muito importante e muito interessante de saber. Para o Nabokov, que para quem não sabe também foi um professor de literatura, é um grande ensaísta, tem as entrevistas dele também que são extremamente curiosas, engajantes de ler, fácil de achar na internet, mas de acordo com ele a gente tem praticamente 3 tipos de narradores. Primeiro é o narrador, contador de história, aquele que quer fazer esse escapismo, realmente contar uma trama cheia de reviravoltas, que vai nos divertir. Daí tem o segundo narrador, que é o narrador professor, aquele que quer te ensinar alguma coisa, mesmo que seja um fato histórico, às vezes até meio didático, ou te passar uma moral através do texto. E para o Nabokov, esses 2 narradores não têm significância nenhuma quando a gente fala de literatura como uma forma de arte. Para ele o que importa é o terceiro narrador, que é esse narrador encantador, esse feiticeiro da palavra, que cria novos jogos de linguagem dentro do texto, em que você, leitor, consegue engajar com esse jogo do seu jeito. Para o Nabokov, literatura, um bom livro, é praticamente um brinquedo que cada pessoa brinca de um jeito diferente. E o que ele faz é realmente essa literatura que tem várias formas de você engajar com ela. Então ele escreveu livros fascinantes que exploram essa versatilidade da narração, como Ada, Fogo Pálido, mas como que ele usa isso aqui em Lolita? E é aí que eu acho que esse livro aqui é realmente único. Só deixando bem claro que se por acaso você não quiser ler porque esse tema está presente, esse tema de pedofilia está presente nessas páginas,
É óbvio que é totalmente válido, tem centenas de livros fantásticos que não abordam esse tema, porém, se veio desse local de preconceito em que não partiu do conteúdo do livro, talvez valha a pena você reconsiderar, porque é um livraço. E eu vou tentar explicar um pouco mais por quê. Para quem não sabe, é um dos maiores exemplos de narrador não confiável. O Nabokov, ele vai abrir o livro, o narrador vai abrir o livro confessando que ele está no hospital psiquiátrico, ele já teve um colapso nervoso, um surto psicótico, ele está esperando ser julgado por um crime que ele cometeu. E o nome desse narrador é Humbert Humbert. Fala esse nome em voz alta, fala para você sentir o quão ridículo. Aí já dá a impressão que ele está mentindo pra gente, que ele está tirando com a nossa cara de um jeito ou de outro, ou que talvez ele já está absolutamente insano, e ele abre o livro falando isso de forma clara. E para deixar, talvez seja um leve spoiler, mas para ser sincero, não importa, que o crime que ele vai ser julgado, que ele talvez vá ser preso, provavelmente vai ser preso, será preso, não é o crime de pedofilia, mas o crime que ele comete conosco, com nós leitores, é o crime de pedofilia. E o meu argumento é que o Nabokov teria muitas poucas escolhas de crimes possíveis para dar o impacto necessário nesse livro aqui. E conforme a gente vai lendo, o que mais chama a atenção não é necessariamente só a história, porque tem alguns eventos assim bem horríveis que ele narra com bastante sinceridade, bastante clareza, e a gente nota que essa narração não é só clara, mas é extremamente poética. Ele é um personagem com uma retórica muito forte, muito apaixonante, é uma pessoa extremamente eloquente, erudita, e que tem uma forma de argumentar e se apresentar através das palavras que é muito poético. E aí o meu argumento de que existem poucos crimes vai entrar e talvez faça sentido. Vamos fazer um exercício aqui num cenário hipotético de que o crime do Humbert Humbert não fosse, o crime perante nós, né, eu digo, não fosse pedofilia. Se ele tivesse sido um canibal, um serial killer. Não dá pra gente imaginar o que seria, tá? Não dá pra imaginar, mas na minha cabeça eu consigo ver esse futuro hipotético em que existem toneladas de terabytes de fanfics a respeito desse narrador. Mas nós não temos essas toneladas de fanfics, porque o crime dele é um crime hediondo, é um crime que causa aversão, é um crime imperdoável, e é isso que constantemente faz com que a gente se degladie contra as palavras que ele está dizendo aqui. Não importa quão belamente ele se expresse, a gente consegue sentir esse choque quase constantemente, porque volta na nossa cabeça o crime que ele cometeu perante nós, leitores. E conforme a história vai se desenvolvendo, e a relação entre os dois também vai se desenvolvendo, ficando cada vez mais complexa, a gente vai vendo que o Humbert Humbert vai se proclamando com mais sinceridade, mais intensidade, com mais amor. Ele promete não só amar ela pelo resto da vida, como também cuidar dela, nem que esse seja a última coisa que ele faz, é ver ela feliz. E, inclusive, o último crime, esse crime que leva ele para a cadeia, pelo qual ele está sendo julgado no começo do livro, não é contra a Dolores. É um leve spoiler, mas só para vocês terem noção que é um crime causado, de certa forma, pelo amor que ele tem com a Dolores. E aí chega num outro ponto que eu considero como sendo interessante. E como eu disse no início do vídeo, tem várias formas de você interpretar não só esse texto, mas praticamente qualquer outro texto de literatura, e é aí que mora a magia de ler, porque nós não temos um sentido só para transformar esses símbolos em significado, depende muito dessa hermenêutica pessoal que a gente tem para transformar essas palavras em um conceito, em uma ideia. Mas eu me pego pensando nessas pessoas que acham que isso aqui é de fato uma história de amor, as pessoas que de fato acham que esse narrador se redimiu no final através de suas ações. Eu fico imaginando se vocês chegassem para o Nabokov sob essa perspectiva e dissessem para ele: foi incrível como você transformou essa pessoa, esse monstro, em algo que eu conseguisse me relacionar, que eu conseguisse entender sua motivação, criar essa empatia entre eu e essa criatura que de outra forma seria totalmente peçonhenta, totalmente malévola. Provavelmente, eu imagino que o Nabokov olharia para você e diria: mas por que você está concordando com esse monstro?